A vida de São José revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Vamos ler hoje José na apresentação de Jesus ao templo. Tendo passado 40 dias do nascimento de Jesus, Maria pôde entender seu desejo em ser apresentado no templo conforme as prescrições da lei de Moisés. Na noite anterior, o anjo já havia também falado a José da vontade do Altíssimo em termos daquela apresentação como de hábito, e que Jesus fosse então resgatado através da costumeira soma em dinheiro, e que José e Maria deveriam se encarregar da apresentação. Acordando, o santo revelou a Maria as instruções que havia recebido. Assim, eles tiveram por bem deixar Belém e ir para Jerusalém para o cumprimento da tarefa. De certa forma, penalizaram-se em deixar aquela tão amada gruta, pois de um lado ali acontecera o grande mistério do nascimento de Jesus, e de outro era naquele local que desfrutavam as mais queridas delícias do convívio com seu amado filho. Todavia, sentiam-se também alegrados, pois ele não mais estaria sujeito a tantos desconfortos e misérias. Assim, com muito entusiasmo, abandonaram a gruta querida e se dirigiram a Jerusalém. Maria acomodou Jesus em seu colo, enquanto José carregava a preciosa relíquia do sangue colhido durante a circuncisão e levava uma pequena trouxa contendo as mais necessárias coisas para a viagem. Antes de partirem, adoraram conjuntamente o local de nascimento do Salvador, onde haviam ficado também após o parto. Cantaram novos cânticos de louvor ao Deus encarnado e solicitaram suas bênçãos. Com a proteção divina e carregando o Deus menino, partiram para Jerusalém, acompanhados de grande multidão de anjos do céu. Embora fosse inverno, o dia era extremamente agradável e o ar suave, pois a Divina Mãe assim o havia solicitado, a fim de que aquele seu Deus e Filho não sofresse muito frio em sua primeira viagem. Desta forma, ela comandava o tempo, rainha e senhora de todas as coisas que era, domínio decorrente de ser a mãe do Salvador e Redentor. As condições climáticas agradaram muito a José, pois atendiam também aos seus desejos de não serem demasiadamente severas para o menino, embora bastante rígidas. O casal caminhava junto com seu querido Jesus jubiloso e alegre, em razão do inestimável tesouro que portava. Nenhum dos dois sentia qualquer cansaço ou tédio durante o percurso que faziam, mas grande alegria, tendo sido espectadores de vários prodígios que o Senhor promoveu através de suas criaturas, como sejam plantas e animais. Por exemplo, árvores se inclinavam em reverência ao seu Criador, e delas saíam bandos de aves cantando harmoniosamente em louvor a ele. José, observando atentamente estes fatos, voltava-se para Maria dizendo: Observa, Maria, como até mesmo os seres inanimados e os animais irracionais se inclinam e homenageiam seu Criador. Mas os homens, para cuja salvação ele veio, permanecem indiferentes e são muito poucos os que o conhecem. Tais palavras eram acompanhadas de lágrimas e suspiros, e ele acrescentava ainda: Felizes e bem-aventurados somos, escolhidos para essa tão grande felicidade, não só de podermos tê-lo conosco, mas também em podermos conhecê-lo. Devemos nos sentir gratos ao Senhor por todas estas graças das quais podemos participar. E Maria então compunha e cantava novos cânticos de louvor
e o santo passava por aquele seu estado de êxtase característico em razão de todas as alegrias que tinha. Às vezes paravam, não por cansaço, pois não o tinham, mas sim porque o menino Deus desejava alegrar plenamente seu pai adotivo, indo repousar em seu colo. E disso tornava sua mãe ciente, que então o transferia para os braços de José, privando-se ela mesma deste prazer. O santo, por seu lado, embora o desejasse ardentemente, não ousava pedir essa concessão à sua esposa. Somente orava fervorosamente no íntimo de seu coração para que Deus atendesse aquele seu desejo. E ele então recebia em seu colo, ajoelhado com grande afeição e devoção. Rejubilava-se, alegrava-se e se inflamava todo em amores, e as chamas deste amor podiam até mesmo ser notadas em sua fisionomia, pois Maria, nessas ocasiões, o via todo iluminado e, sobretudo, até mesmo formoso. E o Senhor fazia então com que visse também a rica alma do santo, seus muitos méritos e virtudes, e isso provocava nela alegria inestimável, que a levava a agradecer a ele a graça de ter-lhe concedido marido tão puro, santo e coberto de qualidades e merecimentos. E ela dizia para José: meu caro José, se soubesses quanto maravilhosa é uma alma cheia de virtudes, de graças e de merecimentos, com certeza te espantarias. E ele contava sobre as belezas de uma tal alma, embora sem dizer-lhe que se referisse especificamente à dele. Falava somente em sentido amplo e geral de uma alma que contasse com a graça e a amizade do Senhor. O santo ouvia com a máxima atenção e desejava em seu íntimo que se tratasse de sua alma. Voltando-se para ela, ele dizia: ó minha querida Maria, clamo ardentemente para que minha alma venha a ser como essa de que falaste. Por este motivo, peço-te para rezares ao Senhor no sentido de que ele me conceda essa graça tão elevada. E Maria então dizia: louvemos a Deus em conjunto e sejamos gratos por ter ele sido tão bondoso, nos concedendo tantas misericórdias e tão grandes favorecimentos. E eles então assim agiam. Maria acompanhava de perto as oferendas que seu filho fazia para o Divino Pai e com muita frequência dizia para José que o acompanhasse nestes oferecimentos e também nas súplicas todas que ele fazia a seu pai, muito glorificantes na verdade. E o santo lhe pedia então para que o ensinasse quais as coisas que deveria fazer para agradar ao Pai Celeste e ao seu filho. Ela o atendia neste sentido e muito assim o alegrava, e ele se mostrava sempre grato neste sentido. Dessa forma caminhavam os pressurosos a fazer, ora cantando em louvor ao Senhor, ora conversando sobre suas misericordiosas obras, ora ainda empregando parte do tempo em assuntos religiosos ou admirando as obras do Altíssimo. Acima de tudo, entretanto, mostravam-se gratos por tudo o que ele lhes concedia de alegrias e pela salvação do gênero humano. Chegados a Jerusalém, prepararam o necessário para a apresentação de Jesus e seu devido resgate. José providenciava tudo com a máxima solicitude, quais sejam as 2 pombas e as 2 rolinhas para a mãe e 5 moedas para o filho, como de hábito. Nessa ocasião, pôde mais uma vez admirar as muitas virtudes de Maria e a grande humildade que punha nas tarefas de purificações, como feitas pelas demais mulheres, embora fosse isenta de quaisquer máculas e extremamente pura. Admirou-se também da extrema humildade mostrada pelo Salvador,
que desejava ser apresentado e resgatado como as demais crianças. O santo se maravilhava com tais acontecimentos e os mantinha em seu coração. Meditava também sobre sua vida e recordava as ações praticadas pelo Salvador e por sua mãe, tanto no presente como no passado. Foram então para o templo junto com o menino Jesus e lá entrando foram imediatamente recebidos com grande amor e carinho pelo já encanecido Simão e também por Ana. Agora profetiza, pois ambos, sob a inspiração do Espírito Santo, haviam se dirigido ao templo a fim de poderem ver cumprida a promessa de que veriam o Redentor antes de suas mortes. Uma vez feitas as cerimônias de purificação de Maria, conforme as prescrições da lei, Simão tomou Jesus em seu colo para oferecê-lo ao Senhor, e tendo recebido o Messias em seus braços, sentiu-se pleno de alegrias, sentimento esse também fruto do Espírito Santo. Reconhecendo sua voz, compôs então o cântico: Deixai agora, Senhor, que o vosso servo possa morrer em paz e mesmo clamar por sua morte, após ter recebido de vós a graça que lhe fora prometida. O santo observava com muita atenção a todos estes acontecimentos e pôde ver que o Deus menino resplandecia em claríssima luz. Cheio de alegria, passou para um daqueles seus estados de êxtase, no qual lhe foram revelados os mistérios envolvendo a apresentação do Redentor no templo. Havendo Simão desfrutado por algum tempo da presença do Salvador em seus braços, Maria o resgatou com as 5 moedas tradicionais. Simão o devolveu então para ela, e Jesus exultou por estar novamente no colo de sua mãe. Voltando a si, José prestava outra vez muita atenção para os fatos ocorrentes. Simão lhe transmitiu sua alegria pela felicidade que lhes tocara e recomendou muito a ambos para que cuidassem daquele menino tão especial. Em meio a toda essa alegria, ele, voltando-se para Maria, lhe disse que seu filho seria a destruição e a salvação de muitos, e também que muitos se oporiam a ele e que sua alma seria traspassada pela espada da dor e do sofrimento. José se sentiu profundamente ferido por aquelas palavras de Simão, pois pôde intuir algo de mal do que ele dissera. Por mais que tentasse mostrar estar bem, ficou extremamente abatido e chorou amargamente. E deste instante em diante teve sempre essa contínua aflição, além de intensa dor. Entretanto, mais abalada ainda se viu Maria, pois entendia claramente o significado daquela afirmação de Simão. E essa dor jamais deixou seu coração. Ana também lhe falou, profetizando a paixão e morte de seu tão querido filho. Para a grande felicidade de José, ele não entendeu claramente aquelas mensagens todas. Tivesse sabido de seus significados, teria certamente morrido de dor. Mesmo assim, encontrava-se de tal forma angustiado com aquele estranho sentimento que tinha, que foi mesmo necessária a graça do Senhor para que ele se mantivesse em aparentes condições de suportar aquela tão difícil situação. Maria, de tudo já ciente, teve por força que enfrentar sua imensa dor. Embora de tudo soubesse, era extremamente dolorido ouvir de alguém aquelas frases tão candentes e tão reais. Mesmo assim, procurou manter-se inalterada e ainda mostrou forças para consolar o aflitíssimo José. O santo se encontrava muito ansioso em poder falar-lhe particularmente para que pudesse confirmar o que havia ouvido e entendido, mas eles permaneceram ainda por algum tempo mais no templo.
Maria, tendo Jesus apertado entre seus braços, realizando atos de amor, gratidão, compaixão e agradecimentos, características da extraordinária mãe que era. Seu querido filho não deixou de confortá-la, e ela então lhe pedia para que fizesse o mesmo com seu muito aflito marido, no que foi plenamente atendida pelo Deus menino. No próximo vídeo, vamos ler a viagem e retorno a Nazaré.